legítimo, né, especialmente num colégio particular, no qual existe uma relação contratual expressa e específica, né, para a prestação do serviço educacional, que os pais participem e também que fiscalizem a atividade docente a fim de coibir desvios de conduta em relação ao que foi pactuado, né, porque em última análise, no caso do colégio particular, esses desvios eles configuram quebra de contrato, é uma transgressão de cláusulas, né, é o inadimplemento de uma obrigação. Se o colégio se propõe, né, no seu contrato ou na sua carta programática, no seu currículo, a promover pluralidade de ideias, né, de fato, uma prova baseada exclusivamente nesse texto vai contra a proposta pedagógica endossada e contratada pelos pais. Estamos falando em suposição aí, a gente não conhece o contrato do colégio. Mas isso é uma cláusula padrão, né? Os colégios adoram inclusive, enaltecer esse aspecto de promover a reflexão com pluralidade de ideias. Isso aí é super comum, especialmente se considerarmos o que o Gregório do Vivier escreveu como verídico, certo? Se essa for a interpretação que o professor der em sala de aula, né? Então, o argumento para o cancelamento da prova ele é pertinente, porque não houve pluralidade de conteúdo. Formalmente, ele é irretocável. E esse não é qualquer texto. É um texto dogmático, é um texto ideológico e que faz apologia inequívoca à raiva. Então, um contraponto, ele não só é benéfico, como ele é necessário, especialmente se tratando de um ambiente escolar. Que reflexão é essa que a gente quer promover se não existir um elemento de alteridade? E aqui, de novo, aquela velha história, não se trata de censura, mas do cancelamento de um teste por infração de boas práticas pedagógicas, né, nos termos contratados, provavelmente entre a escola e os pais, tanto que a diretoria encampou esse argumento. O conteúdo, ele continua livre e continua à disposição dos alunos para consumo. Eu acho muito importante nós não banalizarmos o peso da censura, confundindo conceitos. Censura é uma coisa muito séria. E só para informar o ouvinte a respeito do artigo em si, ele foi originalmente publicado numa coluna na Folha de São Paulo, sob o título "O único jeito de não ficar triste é ficar puto. Quanto da sua tristeza você conseguiu converter em ódio?" E sabe como é ilustrado esse artigo, Vini? Com uma foto com um desenho do presidente da República decapitado e sangrando pelo pescoço. E eu vou ler alguns trechos aqui do texto do Vivier, para o ouvinte tirar suas conclusões, para ver se esse texto não precisa de um contraponto. Esse governo é um gatilho poderoso para a depressão, as queimadas, o apocalipse iminente, a recessão inevitável, o desemprego crescente, a vergonha mundial. Você vê, quando ele fala essas coisas, beleza, o juízo subjetivo está valendo. Agora, apocalipse iminente é um alarmismo histérico. Falar em recessão inevitável e desemprego crescente vai na contramão dos dados, né? Você tem o PIB crescendo e geração recorde de emprego nos últimos 5 anos. E quando ele fala das queimadas, é fundamental lembrar que as queimadas não são estatais, né? E não estão acima da média histórica. Então, assim, já no primeiro parágrafo, ele já faz aí um catado de falácias que precisa necessariamente de um contraponto. Olha o que ele diz depois: se eu fosse indígena, quilombola, sem terra ou sem teto, talvez abreviasse a minha vida antes que o governo fizesse isso por mim. A gente já falou aqui várias vezes, o Estado brasileiro não persegue minorias, seja do ponto de vista judicial ou muito menos fisicamente, e não houve nenhuma supressão de direitos humanos nessa legislatura. É outro absurdo. Ele continua: você não precisa saber que a sua comida tem agrotóxicos para morrer de câncer. É muito estranho nós estarmos consumindo tanto veneno com a expectativa de vida crescendo, né? Assim como a qualidade de vida. Aí ele vai mais além na história das queimadas. Mesmo que você não queira se informar sobre queimadas, elas batem à sua porta. Até fumaça faz delivery em São Paulo. A gente já discutiu isso aqui. A fuligem não teve origem nas queimadas da Amazônia, né? Mais ainda, olha só esse trecho: só conheço uma maneira de não ficar triste, é ficar puto. O único momento em que eu não estou deprimido com esse governo é quando eu estou com ódio desse governo. Não existe saída, infelizmente, pela alegria nem pelo afeto. Ninguém nunca tirou um presidente com ciranda. Olha, se isso não é apologia ao ódio, o que é?
Qual é o nome disso? Que nome que a esquerda dá para isso? Esse que é o tal do ódio do bem? Qual é da direita? Que nome a direita dá, Caio? Não, a pauta é o texto do Vivier. Mas que nome a direita dá para esse tipo de atitude? Eu não sei, esse texto não foi escrito por uma pessoa de direita. Sim, se a gente acha isso aqui é o apologia ao ódio. Ele continua. Aqui, quanto da sua tristeza, quanto da sua tristeza você conseguiu converter em ódio? Isso é uma mensagem péssima para um jovem de 16 a 17 anos. É lamentável. Deixa eu falar. Eu já na minha pronunciamento inicial aqui falei que o texto em si, se fosse um do Ustra, estaria valendo também. Eu acho que tem um conceito aí do extremismo liberal, assim, que considera a escola como uma empresa que tem clientes, entendeu? Eu vejo um pouco diferente a formação de uma pessoa do âmbito um pouco mais psicopedagógico, humanista. Eu acho que a escola tem um papel junto à família e aí trabalhando conjuntamente em formar cidadãos críticos. Catalisando a tristeza de jovens em ódio, críticos pensantes, que você tenha um preparo para a vida que você vai encontrar. E olha, um preparo cada vez mais difícil, porque a vida parece que vai se transformando através da polarização e radicalismo a um ambiente cada vez mais inóspito para a gente aqui. Então essa relação de, olha, a escola, o cliente, tratar o aluno como, olha, então eu posso tudo, eu posso fazer o que eu quero, eu acho um desserviço. Eu acho que o texto, embora ele possa não estar de acordo com o que você acredita, com a tua visão de mundo, ele serve para refletir. Tanto que se tem um texto aqui, se fosse hipoteticamente um texto de um torturador, e nominei ali o Ustra no caso, estaria valendo para embasar ali questões futuras ali na prova. Eu não sei se o colégio já fez isso ou não. Já colocou outros textos de pessoas, ou do Vivier, é notório, um cara de esquerda. Isso a gente sabe. Agora, você não dá direito dele ser mentiroso, Edgar. Não, mas aí você está julgando o texto em si. Eu estou julgando os aspectos objetivos. Não, os subjetivos eu deixo quieto. Eu estou falando de aspectos objetivos. O aluno não é um cliente, cara. E de como é temerário você incentivar ódio em jovens. Eu acho que é temerário a gente também não entender figuras de linguagem, na verdade. Aliás, todas as grandes mudanças desse Brasil e do mundo foram baseadas em ódio, sim. Aliás, basta um grande passeio pelas redes sociais para ver o quanto de ódio tem sido espalhado aí, ainda que com certa cortesia ou com certa lisura por parte de alguns. O quanto de ódio tem sido, inclusive, estimulado por parte de determinados governos, como esse. Agora, no caso desse daí... Nesse ponto, Fefito, só uma parte. Só uma parte. Se a gente, em outras situações, observa que o discurso do governo de turno reduziu criminalidade, eu acho que a gente tem que considerar que o discurso do presidente de turno, do governo de turno, também pode ensejar algumas situações mais radicais, mais violentas, contra minorias, contra quilombolas, aí, só para ficar no texto do Vivier, quilombolas, indígenas. Se a gente acredita e argumenta muitas vezes com base num discurso que pode estar causando mudanças nos índices de violência, a gente pode considerar também que o discurso pode ensejar o contrário. Só pra concluir, eu não tô aqui dizendo que as pessoas têm que ter o coração cheio de ódio. É muito claro pra mim que o ódio nesse texto é uma figura de linguagem. É uma raiva, é uma frustração tamanha a ponto de pedir por mudança de novo. Agora, daí a transformar isso num ódio no coraçãozinho de extremistas, num adolescente de 16 anos, pra mim é muito claro que o que o Gregório tá dizendo é que as pessoas não podem agir em conformidade com algo que as revolta e que as atinge diretamente. Portanto, sim, nesse caso, manifesta sua insatisfação. Tristeza não é insatisfação. Ódio, raiva, crítica ou qualquer outra coisa é. Aliás, a gente bem sabe disso, é só passar aí, dar um passeio aí pelas redes sociais, inclusive de muito blogueiro financiado pelo governo. Eu acho que a figura do presidente decapitado é uma figura de linguagem um tanto quanto exagerada. Não foi o Gregório que desenhou. Na coluna dele. E no caso do contrato, que pode não ser aprovou isso? Contrato não, pode ele ser, manda o texto. Com relação ao contrato, que pode ser um padrão, um contrato de escola. Bom, tem a livre escolha. Aí sim, a liberdade de escolha. Eu coloco meu filho nessa escola porque eu me identifico com o sistema pedagógico dessa escola. Aí, e o cliente, ele não tem, o cliente ele não tem sempre razão, mas
Se a própria escola reconhece que violou a sua proposta pedagógica de não oferecer pluralidade de ideias, aí não há que se falar, é quem tem razão e quem não tem, porque isso já foi estabelecido. É que o erro está na premissa aí, né? O cliente, a gente tem essa divergência de pensamento e entendimento com relação ao que é um aluno, né? Numa escola, juntamente com a família, na formação de um ser humano. Eu tô mais preocupado, sabe, com que esse texto ajude a gente a resolver o principal problema desse país, além da corrupção, que é a interpretação de texto.